Olá! Na aula passada a gente falou sobre as virtudes humanas de uma maneira geral, a importância de se adquirir virtudes. Hoje nós vamos falar das pequenas virtudes do lar. Elas são pequenas em termos assim, simples, fáceis de se praticar. O lugar adequado é o lar, que é o lugar onde a gente é o que é, né? A gente não tem falsidade nenhuma. E elas são a base da caridade, que é a maior de todas as virtudes. Elas são pequenas porque são simples, mas elas são a base da caridade, que é a maior virtude, que é vamos dizer assim, o top de todas as virtudes. Então vamos falar de algumas delas. Eu gostaria que vocês assim ouvissem todas elas, pensassem em todas elas, escolhessem uma delas para melhorar a prática na sua casa. Tá? Isso vale para os pais, para as crianças, para todo mundo. Então vamos pensar, a primeira virtude é a cortesia. Ser cortês, ser polido, né? Sem asperezas, tratar as pessoas com uma maneira assim educada. Então a ideia qual que é? Primeiro, sorrir, né? O sorriso muitas vezes quebra o gelo numa discussão, né? Num pedido, você sorri e pede, a coisa funciona melhor, né? Do que tratar as coisas bruscamente. Depois, o próprio respeito. O respeito que significa, né? Toda pessoa tem uma dignidade, a dignidade de ser filho de Deus e a dignidade de ser um ser racional. Então, tratar todas as pessoas, os funcionários, os idosos, as crianças, né? Cada uma tem um jeito de ser. Então, tratá-las com respeito. E depois as palavrinhas mágicas da cortesia, né? Que a gente já sabe. Por favor, obrigado, com licença, desculpa, usar essas palavras. Né? Dá aí um negócio, me passa, tá? Por favor, poderia me passar? Você me dá licença? Bater na porta antes de entrar nos quartos, né? Então é interessante. Virtude da cortesia. Uma segunda virtude, a virtude de pensar primeiro nos outros. A gente poderia falar, passar despercebido. Não ficar olhando só pra gente. Então, tem muitas situações em casa. Escolher uma diversão, escolher um jogo, um programa na televisão, muitas decisões que o que o meu pai gostaria de fazer, o que minha mãe gostaria e que a minha esposa preferiria fazer, né? E ouvi-los e atendê-los, né? A ideia qual que é? A gente parar de ficar pensando, focado só na gente, como uma criança mimada, e pensar nos outros. Esse seria uma grande virtude para se praticar. Em pequenas coisas. Por exemplo, a gente fala sempre da hora de levantar. Né? O que seria melhor para os meus pais em termos de levantar? Que eu levantasse sozinho. Que eu não incomodasse, que eu já me arrumasse, que eu deixasse minha roupa pronta. São coisas que a gente está pensando nos outros. E aí a gente vai melhorando como pessoa. Vai ganhando esse autodomínio sobre si próprio. A terceira ideia, a gratidão. Quem é agradecido não reclama, né? Interessante. A gente vê o lado bom das coisas, das pessoas. Né? A gente agradece todo mundo, agradece o lixeiro, a faxineira, o porteiro que nos recebe, que cuida da gente. Então, cuida da gente, eu digo, cuida da segurança, né? Do colégio, etc. Então, a ideia qual que é? É ser agradecido, é observar, primeiro Deus, né? Deus que nos dá tudo, nos dá um dia mais de vida, poderia assim se admirar, tem mais um dia de vida, mais um dia, todo dia ser agradecido por esse dia a mais que a gente acabou de ganhar. E depois, as outras pessoas, os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas que produzem o alimento que a gente come, né? Eu paguei pelo alimento, mas alguém suou para plantar esse alimento. Alguém correu o risco desse alimento ser perdido por falta de chuva. Né? Você tem o alimento para comer. Então agradeça tudo, aprenda a ser agradecido, a virtude da gratidão. Uma outra virtude, sinceridade. A sinceridade é sincera, né? Sem falsidade, sem cera, usava-se a cera para consertar esculturas e tal, antigamente. Então a sinceridade veio dessa ideia. Um negócio sem cera é um negócio que
que é perfeito, que está arrumado, etc. Então, a primeira coisa da sinceridade é a verdade. Falar sempre a verdade. Mas depois, ter a discrição de não falar toda a verdade, muitas vezes. Principalmente numa família, tem muitas coisas que a gente sabe da família que não deveria comunicar aos outros, né? Depois, o bom humor. Tudo tem os dois lados, né? Tudo tem os dois lados. Então, aprender a ver o lado positivo das coisas. Levar as derrotas, os problemas na esportiva, né? Errei, não consegui, mas eu vou melhorar. Essa aqui é a ideia. Depois, a diligência. A diligência é o contrário da preguiça. Então, a diligência nos dá duas ideias básicas, né? Fazer os nossos deveres, faz o que deves, estar presente no que a gente faz, né? Estar focado naquilo para fazer bem feito, caprichado. Então, isso já é uma fórmula de felicidade. Faz o que deves, está no que fazes. São sempre pequenas coisas. E uma outra ideia é pensar nas coisas, né? Muita gente não faz o que deve porque a gente não pensou quais são os nossos deveres. Então pensem os seus deveres. Uma outra virtude é a virtude da paciência, do saber esperar o ritmo das coisas, o ritmo da preparação de alguma coisa, o ritmo próprio do colégio, vamos dizer assim, você tem que estudar bastante para alcançar um pouco de conhecimento ao longo de vários anos. É a mesma paciência que seu pai teve para alcançar a profissão dele, para se conhecer, né? Tudo isso exige paciência. Todas as coisas valiosas são demoradas. A gente tem que treinar a paciência. Hoje em dia as pessoas estão muito impacientes, mais ou menos por imaturidade, né? Uma criança quer tudo agora já, né? Não sabe que as coisas demoram, né? Eu quero comer já. Não está pronta a comida, mas estou com fome. Espera, né? E assim por diante. Depois, a virtude da economia, né? A economia traz muita paz para casa, né? A primeira ideia da economia é não criar necessidades. A gente fica às vezes preciso disso, precisa mesmo. A primeira ideia é isso, não criar necessidade, né? Saber usar o que tem, se contentar com o que tem, não ficar criando coisas que eu preciso disso para fazer isso, preciso de um computador para fazer o meu trabalho. Eu não tenho um computador, se vira. Pesquisa de outra maneira, pega uma enciclopédia, sei lá. Isso é um exemplo, mas são inúmeros exemplos que a gente cria necessidade. Depois, conservar o que tem. Cuidar das coisas. Cuidar do tênis, da roupa, né? Ver onde senta, não sujar, ver o que pisa. Não é sair estragando que depois alguém vai lavar e o negócio que era para durar 2 anos dura 6 meses. O carro é a mesma coisa, né? Cuidar do veículo, fazer as manutenções, manter limpo, né? A casa, todas as coisas exigem manutenção. Isso faz parte da virtude da economia. E depois, deixa eu ver o que eu marquei, mais cuidado que tem. E dar o que você não usa, né? Muitas vezes você tem lá uma gaveta lá cheia de camisetas que você faz 10 anos que você ainda não usa. Tira das gavetas, dá uma arrumada e vê o que você pode doar. Muitas pessoas não têm o que nos sobra, né? Desde alimentos até vestuário, até objetos de trabalho. Cuidar dos objetos de trabalho, cuidar da mochila. Essa mochila pode durar vários anos e pode durar alguns meses, né? A mochila que você leva o seu material. Então, cuidar do que você tem. Então, nós falamos várias virtudes. Foco inicial, escolhe uma delas, ou pensa numa delas que você acha que tornaria o seu lar mais feliz e pratique, tá? Vamos repetir. Cortesia, pensar nos outros, né? Passar despercebido. Gratidão, sinceridade, bom humor, diligência, paciência e economia. Falei 8 virtudes. Escolhe uma delas, tá? Até a próxima.